descoberta de petróleo na foz do Amazonas pela Petrobras pode mudar a geopolítica do Brasil se a região se confirmar como uma nova província petrolífera. Mesmo sem ainda saber o tamanho da reserva, o resultado é considerado uma grande notícia, já que a descoberta veio rapidamente. Sobre o potencial dessa região e, obviamente, também sobre os impactos que uma nova província petrolífera pode trazer para o Brasil, a gente conversa agora com Davi Zilberstein, que é o nosso colunista aqui do CNN Infra, que já está aqui comigo. Davi, meu querido, bem-vindo sempre por aqui. Muito bom dia para você. Bom dia, Débora. Bom dia quem nos assiste. Bom dia. Davi, meu querido, baita de uma notícia que tivemos aí da Petrobras, né? Inclusive, a Magda Chambriard durante o final de semana, confirmando aqui em primeira mão para a CNN que realmente é petróleo, que já estão com amostras nas mãos. Vem dentro do esperado ou você acha que veio mais rápido do que esperado essa comprovação de que realmente temos petróleo na margem equatorial? Olha, Débora, eu diria que veio muito atrasado em relação ao esperado. Explico por quê. Primeiro, havia expectativa de que fosse encontrado petróleo na região por um motivo, até por leigo, relativamente simples de entender, que é que você tem ali naquela região, o Brasil faz fronteira com a Guiana Francesa, que faz fronteira com a Guiana, que é a antiga Guiana Inglesa, e o Suriname. E na Guiana, principalmente, e agora também no Suriname, já foram encontradas grandes reservas de petróleo contíguas à região onde está a bacia da Foz do Amazonas. Que, aliás, é um reparo que é muito comum quando você mencionou petróleo na Foz do Amazonas. Muitas vezes essa menção pode parecer que o petróleo é explorado na foz do Rio Amazonas. Na realidade, o petróleo é explorado na bacia sedimentar da foz do Rio Amazonas, que chama Bacia Sedimentar da Foz do Rio Amazonas. Ou seja, é uma bacia que é muito extensa, não fica na foz do rio. O nome foi dado há muito tempo passado e que, na realidade, é uma bacia sedimentar onde está o petróleo hoje, onde foi esse primeiro poço, que está a mais de 500 quilômetros da real foz do rio, onde deságua o rio Amazonas. Então, isso é muito importante, essa precisão, que as pessoas acham que está sendo procurado petróleo onde deságua o rio Amazonas. Bom, isso é a primeira questão. E depois, em relação à costa do Amapá, a gente está tratando mais de petróleo na costa do estado do Amapá. Se esperava, sim, ter petróleo na região, como eu falei antes, por conta de descobertas nos nossos vizinhos. E já de muito tempo se analisa essa região como uma possível nova fronteira petrolífera. E ela, no caso específico do Brasil, ela está no que também chama, para a gente também dar uma precisão para quem está nos ouvindo, na chamada margem equatorial, que vai do Rio Grande do Norte, que é a Bacia Potiguar, até onde a gente está falando agora, a bacia da Foz do Amazonas. Quer dizer, então, é uma área muito extensa, é uma área muito relevante, porque já na Bacia Potiguar, na costa do Rio Grande do Norte, já se explora petróleo, e no meio a gente ainda tem outras bacias passíveis de ser exploradas. Ou seja, o que nós estamos tratando, Débora, é de uma nova fronteira petrolífera para o Brasil, que vai deslocar o petróleo que naturalmente a gente tem hoje da região sudeste, de onde a gente está falando agora, principalmente Bacia de Campos, a mais antiga, a Bacia de Santos, até agora na região mais longínqua, não longínqua, porque lá moram 30 milhões de brasileiros na região amazônica, longínqua em termos do que a gente tem hoje de exploração de petróleo. E aí, até por trazer a importância por trazer essa diferenciação da localização agora, Davi, eu te pergunto o quanto que isso pode representar de uma evolução, inclusive, econômico-social para essa região, né? Porque é uma região do país que enfrenta também, dada até a dimensão continental do país, enfrenta muito mais dificuldade, às vezes até de logística, enfim, de infraestrutura, de uma diversidade de situação. Como transformar esse potencial, né, de petróleo na região em talvez uma grande mudança de estrutura mesmo regional, principalmente econômico-social, e não deixar que isso vire apenas um gerador de royalties, né? Ou seja, como fazer isso destravar, trazendo uma real evolução econômico-social para a região?
Débora, essa questão é central, porque em termos nacionais ela é super importante porque coloca o Brasil no protagonismo que ele já vem tendo, ou mantém o Brasil no protagonismo que ele tem em termos do mercado mundial, em termos da nossa autossuficiência de petróleo. Agora, isso que você colocou é fundamental. Há pouco tempo publiquei um artigo onde eu mostrava a questão da soberania até da Amazônia, na região da Amazônia moram 30 milhões de pessoas. É a região, ao mesmo tempo que tem o valor ambiental que ela tem, por outro lado, é a região, em termos de pessoas, mais desassistida que a gente tem no país. Ou seja, se você pegar o caso do Amapá, a cobertura de saneamento de esgoto não chega a 10%. Todos os indicadores que a gente pegar em termos sociais, em termos econômicos, são os mais fracos, os piores que a gente tem no Brasil. Então, essa questão vai trazer um novo foco. Primeiro, foco de desenvolvimento econômico e social, e aí vai depender claramente, como você mencionou, da maneira de como os recursos vão ser aplicados. E tem uma questão extremamente importante. A Amazônia hoje, que quando a palavra soberania está muito na moda, até de um modo, até eu diria um pouco exagerado, mas está muito na questão da moda, a questão da soberania. Hoje nós estamos perdendo a soberania da Amazônia por crime organizado. O que se estima é que mais de um terço da Amazônia hoje esteja sob controle do crime organizado, seja através do controle do garimpo ilegal, da extração ilegal de madeira, da biopirataria, do contrabando, do tráfico, da exploração sexual de pessoas. Então, e principalmente também da inserção do crime nas estruturas institucionais, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas e vai subindo. Então, esses recursos, em boa parte, e eu defendo até uma mudança na legislação atual para que a gente possa tratar da questão da Amazônia de uma maneira muito específica, a gente vai precisar equipar muito mais o IBAMA, vai precisar equipar muito mais a Polícia Federal, vai precisar equipar muito mais as Forças Armadas, vai precisar equipar as polícias estaduais, os órgãos ambientais estaduais, e também muito importante reforçar que na região a gente já tem uma área de pesquisa com pessoas muito qualificadas que merecem, inclusive, mais apoio para a gente entender melhor a região e descobrir quais são as melhores maneiras de desenvolver a região. Então, eu diria que, se essa oportunidade for bem aproveitada, a gente pode dar um salto de qualidade para a Amazônia e, por consequência, para o Brasil, e um recado para o mundo muito importante de como lidar vamos dizer, com esse patrimônio que a gente tem no Brasil, que é um terço, na realidade, a Amazônia é um terço do território brasileiro. A gente sabe que a Petrobras precisa recompor reservas, né, Davi, mas também disputa capital entre pré-sal, refino, gás, transição energética, enfim. A margem equatorial deve alterar, na sua visão, desde já, essa hierarquia de investimentos da Petrobras agora, ou ainda precisa competir projeto a projeto até que a gente tenha tudo realmente confirmado e em andamento já na margem equatorial? Olha, no plano de negócio da Petrobras, evidentemente, exploração e produção de petróleo é a maior fatia do orçamento da Petrobras, que é natural para uma empresa de petróleo, né? Uma empresa de petróleo e gás natural, essencialmente. Então, a margem equatorial, principalmente agora na questão da Foz do Amazonas, já existe uma previsão de crescimento, porque a gente ainda tem tempo para isso. Tempo que eu quero dizer, a gente está na parte de fazer os postos exploratórios que vão, primeiro, estabelecer ou estimar os volumes da região, de quanto de petróleo tem, e quais são os limites dessa área. Então, nesse momento, é um momento de avaliação de volumetria e, vamos dizer assim, de questão espacial. Depois você começa a exploração em si, o desenvolvimento da produção até a exploração comercial. Isso pode variar de 5 a 8 anos e é um investimento que já está previsto no orçamento da Petrobras e que, de alguma maneira, ele compensa o que está acontecendo nas bacias mais antigas, que é natural no setor de petróleo, que é você começar a ter declínio de produção em outras áreas. Então, essa reposição de reservas é essencial até para a sobrevida de uma empresa de petróleo, e é isso que está acontecendo agora. E essa reposição de reservas, muito provavelmente, ou talvez a maior parte delas, ao longo, vamos colocar uma década de trabalhos e de expectativa, essa reposição muito provavelmente vai acontecer exatamente nessa região, que tardiamente vem sendo explorada, porque foi uma região para você
perfurar o primeiro poço foram mais de 10 anos de espera para você conseguir a licença ambiental. Como eu falei no início, nós estamos atrasados, mas antes tarde do que nunca. A gente está começando no momento que é provável que a gente tenha ali o que a gente precisa exatamente para manter o Brasil na posição, primeiro em termos internacionais, o protagonismo que ele tem, está em 5º lugar no mundo talvez, mas principalmente para garantir a nossa autossuficiência, a nossa garantia de suprimento de petróleo. Agora, Davi, só para a gente amarrar aqui o nosso papo, como é possível o Brasil continuar com a sua produção de petróleo e novas descobertas como essa e continuar reivindicando a liderança climática, né? Como fazer para manter o alinhamento entre essas duas pautas que não se conversam muito no final do dia? Qual que é a tua avaliação sobre isso? Olha, na realidade, a questão não está na oferta de petróleo, a questão está na demanda, ou seja, o petróleo está sendo buscado e produzido porque existe uma demanda muito forte e essa demanda vai continuar presente por muito tempo, não só no Brasil, como no mundo. O mundo hoje depende 80% ainda de combustíveis fósseis e por muitas décadas ainda vai ser dependente de petróleo. Quer dizer, essa é uma realidade. Enquanto houver demanda, alguém vai ter que procurar petróleo. E se não formos nós a primeira para suprir o nosso petróleo ou exportar esse petróleo, que é o que acontece hoje, nós vamos ter que comprar de alguém. Então é uma equação muito simples. Você prefere gerar essa riqueza domesticamente, usufruir dessa riqueza, ou você prefere comprar de outros países que vão nos vender de qualquer maneira? A questão, como eu falei, é de demanda. Em relação à liderança climática, eu particularmente não gosto dessa. Eu não sei porque que o Brasil precisa se declarar líder climático. O Brasil já é, de alguma maneira, naturalmente, pelas características que tem. Ele produz 90%, quase 90% da sua produção de eletricidade é renovável. O Brasil disputa com os Estados Unidos o uso de biocombustíveis. Tem uma matriz energética que é praticamente 50% renovável, 50% fósseis, contra, por exemplo, os países desenvolvidos, isso chega no máximo a 15%. Quer dizer, então o Brasil está muito bem, o Brasil é referência já hoje em relação ao resto do mundo. Então, eu não vejo nenhuma incompatibilidade nisso, você atender às nossas demandas, aproveitar essa riqueza, como eu falei antes, que pode atender milhões de pessoas numa região muito desassistida e continuar avançando, como a gente continua avançando, no uso das fontes renováveis de energia. Davi Zilberstein, que é o nosso colunista aqui, meu querido, muito obrigada, bem-vindo sempre bom te ouvir. Bom restinho de semana, até uma próxima. Obrigado igualmente, Débora. Um abraço a todos.